Quando vamos aos cemitérios ou assistimos filmes e séries, os túmulos mostrados são sempre os que possuem ornamentos luxuosos e com grandes esculturas. Mas você já viu um túmulo enjaulado? É isso que vou te mostrar aqui na Casa do Terror. Em uma colina fora da pacata cidade de Katowice, encontramos um antigo cemitério chamado Mount Zion, porém hoje conhecido como Hooded Grave Cemetery, cemitério da sepultura encapuzada, como diz a placa na entrada. Em muitos aspectos, este pequeno cemitério rural não é diferente dos milhares de outros pequenos cemitérios familiares escondidos à beira da estrada ao redor do estado. No entanto, o que torna esse cemitério único são seus dois túmulos enjaulados. Sepulturas com grades que cobrem o túmulo eram muito comuns em meados do século XIX no Reino Unido, mas raramente eram usados nos Estados Unidos. Na verdade, estes podem ser os únicos dois túmulos enjaulados que existem nos Estados Unidos. Os túmulos pertencem a Sarah Ann Thomas e Asenath Campbell Thomas, que eram cunhadas. Ambas faleceram com 6 dias de diferença, uma da outra, em junho de 1852, cada uma com seus 20 e poucos anos. É impossível dizer exatamente do que elas morreram, embora seja provável que Asenath tenha morrido durante um parto, pois o túmulo adjacente ao dela é de uma criança de 4 meses, também chamada Asenath, que de acordo com relatos era sua filha. Sarah Ann também pode ter morrido em decorrência de um parto, pois também teve uma filha que nasceu 16 dias antes de sua morte. Existia um terceiro túmulo com grades, o de Rebecca Thomas Clayton, de 25 anos, que morreu em maio de 1852. Porém, essa grade foi removida por volta de 1930, pois estava em más condições e não foi recolocada. As 3 mortes foram anunciadas em um jornal local, porém sem a informação da causa, que era muito comum de ser informado nesta época. Esse fato gerou estranheza na região. Todas as 3 mulheres morreram entre maio e junho de 1852 e todas eram da família Thomas, por nascimento ou por casamento. Rebecca e Sarah eram primas e Asenath era casada com John, o irmão de Sarah. O mistério desse local está no motivo pelo qual essas sepulturas foram cobertas. As grades foram projetadas para manter os vivos fora ou os mortos dentro. Algumas teorias foram levantadas ao longo do tempo. Neste período da história, vampiros, bruxas e lobisomens eram um medo real em algumas partes do mundo. Logo, a primeira teoria seria de que as mulheres eram vampiras. Esta é uma lenda muito contada na região. A ideia de que as gaiolas foram feitas para manter os corpos dentro da estrutura é bastante romântica, mas não aparece em nenhuma tradição vampírica conhecida. Ao longo da história, vários métodos foram empregados para evitar que cadáveres se transformassem em vampiros e saíssem de seus túmulos. Quando essas medidas falhavam, os corpos dos vampiros eram queimados ou decapitados. Mas grades em túmulos? Será que seriam suficientes? Uma segunda teoria que surge com bastante frequência é que as grades são para evitar que animais cavem as sepulturas. Alguns até mencionam especificamente os lobos. A verdade é que os lobos foram quase aniquilados nesta área em 1850. Outro detalhe é que as grades foram feitas para serem trancadas, o que não é necessário para animais, apenas para humanos. Outra possibilidade é que elas eram simplesmente decorativas. A família Thomas tinha envolvimento com a produção de ferro em uma importante indústria da região. Os membros da família trabalhavam desde a área administrativa da empresa, como também nas fornalhas.
Criadas ou não para este fim, as gaiolas certamente demonstram a ligação da família com a indústria siderúrgica, e que, junto com as exuberantes e caras lápides para a época, exibem a riqueza da família. Uma última hipótese, e talvez a mais provável, é de que foram instaladas para proteger os túmulos de ladrões de corpos, que eram um problema nos séculos XVIII e XIX. O principal objetivo era roubar o corpo recém-enterrado e entregá-lo a escolas de medicina para treinamento ou a médicos para experimentação. Histórias chocantes de roubo e dissecação de corpos faziam parte da literatura popular em meados do século XIX. Embora a maioria dessas obras populares tenha caído em esquecimento, uma das primeiras, Frankenstein de Mary Shelley, tornou-se um clássico. Embora existam várias hipóteses e lendas, a razão para os túmulos enjaulados existirem neste cemitério se perdeu no tempo, e é provável que nunca saibamos a verdadeira razão pela qual essas misteriosas grades foram colocadas sobre eles, se foi baseada no medo, na riqueza ou na tradição. E você, já conhecia essa história? Escreva nos comentários o que achou. Também se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!